Fernando Pessoa, o modernismo na Europa e em Portugal. Vamos nele! Fala aí, galera! Beleza? Ivo Júnior na área, trazendo mais um vídeo para vocês, mais uma aula para vocês, né? O tema da aula de hoje é Fernando Pessoa. Ele representa o modernismo em Portugal. O modernismo não estava acontecendo só no Brasil, obviamente. Ele acontecia em todas as esferas artísticas e também no continente europeu, ali na Europa, o modernismo estava em efervescência. E aí a gente vai estudar na aula de hoje um dos melhores autores de língua portuguesa que a gente tem notícia, Fernando Pessoa, o brabo, esse epígrafe que eu falei aí, ó. Tenho em mim todos os sonhos do mundo, do Fernando Pessoa. Tem muito a ver com as características peculiares desse autor. Então vamos. Cara, um dos bichos mais brabos que a gente tem notícia em língua portuguesa, velho. Fernando Pessoa. Ele nasceu 13 de junho de 1888, 1888. Olha o tanto de coisa que ele foi, hein? Poeta, dramaturgo, ensaísta, tradutor, publicitário, astrólogo, inventor, empresário, correspondente comercial, crítico literário, comentarista político português. Fernando Pessoa, brabo demais. Ele disparado é um dos poetas mais conhecidos, né, em língua portuguesa, né? A gente fala que ele é um poeta universal. Primeiro porque ele foi educado na África do Sul, numa escola católica de origem irlandesa. E aí ele teve mais familiaridade com o idioma inglês do que com o português no início de sua carreira. Ele tem 4 obras publicadas em vida, e dessas 4, 3 são em língua inglesa. A primeira vez que ele escreveu foi em língua inglesa. Só uma, que chama Mensagem, que é uma obra que a gente vai analisar ainda no vídeo de hoje, que foi escrita diretamente em língua portuguesa. E aí ele foi conhecido muito por traduzir as obras dele mesmo, do inglês para o português, e obras dos autores ingleses para o português. Então, Shakespeare, Edgar Allan Poe, por exemplo. Colegas, Fernando Pessoa e seus heterônimos. Talvez essa é a característica estética, criação estética mais grandiosa que o Fernando Pessoa fez. O Fernando Pessoa ele é conhecido por ter vários heterônimos. Vamos lá, vamos com calma. Existe o pseudônimo, que é quando você só troca de nome, ou então você é chamado pelo seu nickname, por exemplo, ou por um apelido. Isso é um pseudônimo, tá bom? Um nome diferente do seu. Heterônimo não é o nome diferente apenas, e sim uma pessoa diferente. São personalidades poéticas completas, no caso da criação do Fernando Pessoa. Então eles têm identidades que a princípio são falsas, mas vão se tornando verdadeiras à medida que a sua manifestação artística própria vai se diferenciando do autor original, do Fernando Pessoa ele mesmo, sacou? Então o Fernando criava heterônimos, ou seja, outras pessoas dentro da sua criação poética. É como se eu virasse para vocês e falasse assim, não, a partir de agora eu não vou ser só um Ivo, eu vou ser 5 Ivos. Aí, ó, pá! 5 Ivos. Esse Ivo aqui, não, tudo é igual, né? Eita, tudo é um espelho. Mas aí esse não vai ser Ivo, esse vai ser o José Bezerra, esse vai ser o Gabigol, esse vai ser o Joaquim José e esse outro aqui, não sei o nome. Mas aí não é apenas nome, eles têm vida, sacou? Eles têm data de nascimento, data de morte. Deixa eu tirar isso aqui. Eles têm data de nascimento, data de falecimento. Eles têm características como uma pessoa qualquer. Eles, por exemplo, umas características dos heterônimos do Fernando Pessoa. Eles têm influências. Por exemplo, um heterônimo tem uma influência mais filosófica, o outro tem uma influência mais social, e aí isso é refletido no estilo de escrita desse heterônimo. Os heterônimos não escrevem iguais, eles não têm o mesmo estilo de escrita pela criação diferente deles, né? Conseguiu entender mais ou menos o que é um heterônimo? Sim? Sim. Então, senhores, ao longo da sua carreira, o Fernando Pessoa, da sua carreira artística, né, o Fernando Pessoa criou vários heterônimos, vários mesmo. E aí, estima-se que passa de 80, mas esse número é bem impreciso, né? A gente vai estudar aqui 3 dos principais heterônimos do Fernando Pessoa. A gente vai estudar o Alberto Caeiro, o Ricardo Reis e o Álvaro de Campos. A gente vai começar com o Alberto Caeiro, tá? O Alberto Caeiro é considerado por Fernando Pessoa o seu mestre. E também o mestre do Ricardo Reis e do Álvaro de Campos, né? Ele é uma espécie de poeta-filósofo, o Alberto Caeiro, tá?
Ele defende a simplicidade da vida e a sensação como o único meio válido para a obtenção do conhecimento. Então essas são as características do Alberto Caeiro, beleza? E aqui eu trago para vocês agora um exemplo, né, de um textinho aí do Alberto Caeiro. Ele fala assim, ó, creio no mundo como no mal me quer, porque eu vejo, mas não penso nele porque pensar é não compreender. O mundo não se faz para pensarmos nele. Pensar é estar doente dos olhos, mas para olharmos para ele e estarmos de acordo. Eu não tenho filosofia, tenho sentimentos. Só falo na natureza, não. Se falo na natureza, não é porque saiba o que ela é, mas porque a amo. E amo-a por isso. Porque quem ama nunca sabe o que ama, nem sabe por que ama, nem o que ama. Amar é eterna inocência. E a única inocência é não pensar. É um fragmento da obra O Guardador de Rebanhos, uma obra importante para a gente estudar no terceiro ano do ensino médio, tá bom? Aqui, senhores, eu listei só a título mesmo de sistematização do conhecimento, 4 principais características da obra do Alberto Caeiro, né? Ele vê o real sem subjetividade, ele considera-se o elemento da natureza, né? Ele vive apenas o real e como ele se configura, ele assume uma postura infantil e pueril, e ele busca sempre a simplicidade da realidade, tá? Tem mistérios, essas paradas. O próximo heterônimo que a gente vai falar é o Ricardo Reis, tá? Ele vai apresentar uma face clássica de Fernando Pessoa. É como um neoclássico. Ele é um poeta neoclássico. Para quem não lembra, neoclassicismo é o arcadismo, é o seiscentismo, né? Então, algumas características. Ele vai ter, deixa eu só mudar aqui. Aí, ele vai ter um espírito grave e um estilo elevado. Ele vai ter a busca pela perfeição e do equilíbrio como característica, né? Ele tem a parada da civilização cristã em decadência e a busca pela simplicidade das coisas, e sempre vai ter elementos campestres, são as características do bucolismo. Lembra dessa de lá, do arcadismo, com Tomás Antônio Gonzaga? Então, aquela galera lá, aquelas mesmas características, né? Além da presença da mitologia pagã nos seus escritos. E aí a gente tem um fragmento aqui de um poeminha do Ricardo Reis, né? Tudo que cessa é morte, e a morte é nossa, se é para nós que cessa. Aquele arbusto fenece, e vai com ele parte da minha vida. Em tudo, quando olhei, fiquei em parte. Contudo, quando vi, se passa, passo, nem distingo a memória do que vi e do que fui. O terceiro e último heterônimo do Fernando Pessoa é o brabo aí, ó, o Álvaro de Campos, tá bom? O Álvaro de Campos, disparado, ele é o heterônimo do Fernando Pessoa mais atual, digamos assim. Ele é um autor modernista, ele participou, né, do futurismo, corrente estética italiana do Marinetti, que foi as vanguardas europeias, né, que de certa forma influenciou o modernismo aqui no Brasil, também teve influência na obra do Álvaro de Campos, tá? Ele é um homem do presente e procura transmitir o espírito do mundo moderno. Então, nos seus poemas, ele vai falar de máquina, de multidão, de velocidade, essa efervescência do mundo moderno, tá bom? Nos textos do Álvaro de Campos, ele tem um sensacionalismo que ele é construído por meio de sensações da vida urbana, da vida industrial, como a gente vai ver nesse trechinho aqui, ó, um fragmento da obra do Álvaro de Campos. É um fragmento de um poeminha do Álvaro de Campos, né? Ele fala: eia comboios, eia pontes, eia hotéis à hora do jantar, eia aparelhos de todas as espécies, férreos, brutos, mínimos, instrumentos de precisão, aparelhos de triturar, de cavar, engenhos brocas, máquinas rotativas. Eia, eia, eia eletricidade, nervos doentes da matéria, eia telegrafia sem fios, simpatia metálica do inocente, eia Tunis, eia Canais, Panamá, Kiel, Suez, eia todo o passado dentro do presente, eia todo o futuro já dentro de nós. Eia, eia, tom, 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 tom. Até foguete saiu aqui. E aí, em meio a tantas personalidades, tantos heterônimos, fica difícil acreditar, ou difícil acreditar não, né? Difícil encontrar
algum espaço para o Fernando Pessoa, ele mesmo. Então, alguns textos foram produzidos pelo próprio Fernando Pessoa e assinados por ele mesmo. Então, existe na literatura o estudo mais aprofundado do Fernando Pessoa, ele mesmo, o Fernando Pessoa ortônimo. Ortônimo, ele mesmo, heterônimo, outras pessoas, né, criadas pelo Fernando Pessoa, né? Então, algumas características do Fernando Pessoa ortônimo. Ele tem traços como o nacionalismo e o saudosismo em suas obras, né? Que coincide com a personalidade do próprio Fernando Pessoa, né? A principal obra é chamada Mensagem, como eu falei lá no início do vídeo, em 1934. E essa obra ele mistura o gênero épico e o gênero lírico. Mistura o gênero épico porque em alguns momentos ela vai lembrar lá os Lusíadas, né? Porque ela fala de mitos e os heróis portugueses. E é um pouco lírico porque expõe o sentimento de melancolia, de saudosismo e euforia desse personagem histórico aí. E às vezes essa euforia e esse saudosismo se mistura com o próprio sentimento pessoal do Fernando Pessoa. Trago aqui então, né, um fragmento de um poema muito conhecido do próprio Fernando Pessoa, do ele mesmo ortônimo, chamado Autopsicografia. Fernando diz: o poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E os que leem o que escreve na dor lida sentem bem, não as duas que ele teve, mas só a que ele não tem. E assim, nas calhas da roda gira a entender a razão, esse comboio de corda que se chama coração. Veja que o Fernando Pessoa ele brinca, né, com essa história da metalinguagem, porque o poeta ele finge dor e aí ele para escrever um poema e tal, para criar uma música, né, por exemplo. Nos dias de hoje a gente tem aí a Marília Mendonça que fala da sofrência, que são o que ela sofria, mas ela não sofreu tudo que está na música, então ela finge que sofre, mais ou menos aqui fazendo essa ponte intertextual com o poema. Ele fala que o poeta é um fingidor, que finge tão verdadeiramente, finge tanto que a dor vira de verdade, ou essa dor já era real antes dele passar para o poema, compreenderam? É bem interessante o jogo que o Fernando Pessoa faz aqui, um jogo metalinguístico. Então, colegas, foi isso. Fernando Pessoa, ele fala que ele não cabia, a arte literária não cabia dentro dele mesmo e essa arte se expandiu, se explodiu para fora dos limites do próprio corpo dele e ele teve que criar outras pessoas para assim saciar o seu desejo de literatura, de produção artística, né? Os heterônimos são as criações que o próprio Fernando Pessoa fazia, ele criava novas pessoas. Então essas pessoas que ele criava têm data de nascimento, data de falecimento, estudaram em universidades, tem influências de escritores europeus, ou cada heterônimo vai ter uma influência lá. Uns estudam filosofia, outros jornalismo, outro medicina, eles têm tudo isso definidinho aí a biografia do heterônimo dele. Então, colegas, é isso. O tema da aula de hoje foi Fernando Pessoa e seus heterônimos. Ele pertence ao modernismo em Portugal. Muito obrigado, espero de verdade ter ajudado vocês. Até a próxima. Tchau, obrigado!